Olá pessoal, a gente está aqui para mais uma das nossas aulas de matemática. Hoje eu quero falar com vocês sobre vértice de uma parábola. Lembrando que a parábola é o gráfico de uma função do segundo grau, e a gente vai falar sobre esse ponto específico que é chamado de vértice. Vamos acompanhar a explicação aqui? Bom, então vamos relembrar que o gráfico de uma função do segundo grau também chamada de função quadrática, é essa curva chamada de parábola. A parábola ela pode vir com a concavidade voltada para cima, como é esse primeiro caso que vocês podem ver, ou a concavidade voltada para baixo, que é esse segundo caso aqui. Lembrando que a parábola terá concavidade voltada para cima sempre que o coeficiente A for positivo, e caso esse coeficiente seja negativo, nós temos uma concavidade voltada para baixo na parábola. Há um ponto aqui na parábola que eu quero mostrar para vocês, que é esse ponto, ele é chamado de vértice. Esse ponto ele existe para os dois tipos de parábola, tanto para concavidade para cima e concavidade para baixo, como vocês podem ver aqui. Obviamente, por ser um ponto no plano cartesiano, ele é identificado através de duas coordenadas, uma coordenada x e uma coordenada y, que nós estamos dizendo ser x do vértice e y do vértice. E aqui também, ó, x do vértice e y do vértice. Observe que o vértice ele vai dividir simetricamente a nossa parábola se por ele a gente passar um eixo de simetria. Imagine que por esse ponto nós possamos aqui traçar uma reta imaginária. O que está apresentado do lado direito é refletido do lado esquerdo. E aqui também acontece o mesmo. Então, o vértice ele é um ponto da parábola na qual nós podemos passar um eixo vertical por ele e observar uma simetria entre os dois lados da nossa parábola. Mas será que a gente consegue calcular essas coordenadas do vértice sem ter ali que fazer o gráfico, esboçar o gráfico da nossa função do segundo grau? A resposta é sim, nós conseguimos determinar as coordenadas do vértice de uma parábola. E ali a gente tem duas relações. A primeira relação, que permite com que a gente calcule a abscissa do vértice, ou x do vértice, como você preferir. E a segunda relação, que permite com que nós calculemos a ordenada do vértice, que também é conhecida como y do vértice. O x do vértice ele é igual a menos o valor de b dividido pelo dobro do valor de a. E o y do vértice é menos o valor do delta dividido pelo quádruplo do valor de a. E esse delta aqui é aquele delta da fórmula de Bhaskara mesmo, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. A grande dica aqui, pessoal, é que você sempre calcule antes o delta para depois fazer o uso aqui nessa fórmula, até para que não haja uma confusão em relação a esse sinal negativo que aqui se apresenta. Além disso, o que eu quero trazer para vocês aqui sobre esse vértice é que ele pode ser ou um ponto de mínimo ou então um ponto de máximo da nossa função. Quando que vai acontecer cada um desses casos? Se a parábola ela tiver concavidade voltada para cima, obviamente é porque o A ele é positivo, esse vértice ele é chamado de ponto de mínimo da função, e é algo muito lógico porque observe que nesse caso nós temos aqui uma parábola que tem concavidade voltada para cima, e conforme nós vamos percorrendo os pontos da parábola, esses valores aqui, ó, eles estão diminuindo em y, até chegar aqui que é o limite. É o ponto mais baixo da nossa parábola, logo ele é chamado de ponto de mínimo. Então, por analogia, se acontecer de a parábola ter concavidade voltada para baixo, que é porque o coeficiente A ele é negativo, como está escrito aqui, esse vértice ele agora será um ponto de máximo da função. Vamos observar isso pela figura. Aqui a gente tem os pontos da parábola. Conforme nós vamos percorrendo os pontos dessa parábola, os valores de y eles vão aumentando até chegar aqui, ó, em um limite, que é o ponto máximo, o maior valor ali de altura, digamos, para esse ponto ali que a gente tem, tá? Aqui vai ser o nosso vértice, e nesse caso ele é o ponto de máximo. Então, só reforçando,
Concavidade voltada para cima, o vértice ele é um ponto de mínimo. Concavidade voltada para baixo, o vértice ele é chamado de ponto de máximo. Tudo bem? Vamos acompanhar agora a resolução de alguns exercícios aqui. E o primeiro exercício que eu quero trazer para vocês é o exercício número 15 da lista número 5. E o enunciado diz assim, vou abaixar aqui um pouquinho, obtenha o vértice de cada uma das parábolas representativas das funções quadráticas. Na letra A, nós temos y é igual a x ao quadrado menos 6x mais 4. Então, nós vamos determinar as coordenadas do vértice. Primeiro x do vértice, segundo y do vértice. Eu vou coletar os coeficientes da minha função do segundo grau. O coeficiente a, nesse caso aqui, ele é igual a 1, então A é igual a 1. O coeficiente B, observe que ele é igual a menos 6. E o coeficiente C, ele vale 4, 4 positivo. Então, coletei aqui os coeficientes da minha função do segundo grau. O próximo passo agora é a gente determinar o x do vértice. A relação que nós utilizamos é essa aqui, x do vértice é igual a menos o valor de B dividido pelo dobro do valor de A. Vamos substituir isso então? Olha o que nós vamos ter. X do vértice é igual a menos o valor de B, que é menos 6, então vou colocar aqui em cima, menos 6. E aí nós vamos dividir isso aqui pelo dobro do valor de A. O valor de A ali, como nós coletamos, é igual a 1. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse negativo daqui de fora da fração pelo negativo que está no numerador da minha fração. Negativo vezes negativo, nós sabemos que é positivo. Assim, teremos x do vértice. Isso aqui implica, então, que x do vértice é igual negativo vezes negativo é positivo, então aqui no numerador nós temos o 6 positivo. No denominador, 2 vezes 1 é igual a 2, então eu estou dividindo o 6 pelo 2. E assim nós encontramos que x do vértice é igual a 3. Essa é a primeira coordenada. Agora nós vamos ir em busca da segunda coordenada. Mas antes que a gente faça o cálculo da segunda coordenada, é importante que você determine o delta primeiro. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Vamos calcular esse delta, então. Aqui a gente tem o valor de b ao quadrado menos 6 ao quadrado menos 4 vezes o valor de a, que é 1, vezes o valor de c, que vale 4. Assim sendo, nós temos que delta é igual a menos 6 ao quadrado, que vai dar 36 positivo, menos 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 4, 16. Subtraindo-se 36 menos 16, nós encontramos que o delta aqui é igual a 20. E é esse valor de delta que eu irei utilizar para poder calcular a ordenada do vértice. Vamos substituir isso aqui agora. Assim sendo, eu tenho que y do vértice é igual a menos o valor de delta, que nós encontramos como sendo 20, dividido pelo quádruplo do valor de A. Então, quádruplo de 1. Assim, o meu numerador ele permanece 20 negativo, logo eu vou ficar aqui com y do vértice é igual a menos, deixa eu consertar esse sinal aqui, né? Y do vértice é igual a menos 20 dividido por 4 vezes 1, que é 4. Fazendo-se aqui essa divisão de 20 por 4, nós encontramos 5. Como tinha ali um negativo, o nosso y do vértice é igual a menos 5. Aí a resposta para o y do vértice.
E, portanto, eu posso escrever o meu vértice como sendo o ponto de coordenadas x igual a menos 3 e x igual a 3, né, desculpa, e y igual a menos 5. Essa aqui é o vértice, né, esse aqui é o vértice e ele é identificado por um ponto que tem duas coordenadas ali. Agora, passando-se para o item B, eu quero determinar, então, as coordenadas do vértice de uma parábola que tem equação y igual a menos 2x ao quadrado menos x mais 3. Assim, o coeficiente A aqui é igual a menos 2. Vamos coletar agora o coeficiente B. O coeficiente B é igual a menos 1. E o coeficiente C é igual a 3. Substituindo aqui na nossa primeira relação, que é para poder encontrar o x do vértice, olha como é que vai ficar. Vai ficar assim, x do vértice é igual a menos o valor de B. O B, como vocês podem ver, é menos 1. E nós vamos dividir isso aqui pelo dobro do valor de A. O valor de A ele é menos 2. Ok. Agora, eu vou fazer aqui algumas multiplicações de sinais. Olha só. Negativo com esse negativo, a gente vai ter positivo. Então, x do vértice, numerador, ficou 1 positivo. E no denominador, 2 vezes menos 2, nós obtemos menos 4. E aqui, só para a gente poder escrever de uma forma mais elegante nosso resultado, eu tenho que x do vértice é igual a 1 quarto negativo. Vou subir com esse negativo aqui e já expresso a minha resposta dessa seguinte forma que aqui se apresenta, tá bom? Agora, passando para o cálculo do y do vértice, lembra você que antes da gente determinar o y do vértice, é sempre bom você calcular o delta, e ali o delta vai valer quanto? Vamos substituir. O valor de b é menos 1, então menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A. O valor de A aqui é menos 2, vezes o valor de C, que é 3. Assim sendo, o nosso delta vai ser igual. Menos 1 ao quadrado é 1 positivo. E aqui no meio, negativo vezes negativo vai dar positivo. 4 vezes 2 é 8, e 8 vezes 3, 24. Então, nós ficamos aqui com 1 mais 24, que resulta em 25. Muito bem. De posse do valor de delta, nós já temos condições de calcular o y do vértice. Fazendo-se então as substituições necessárias, nós vamos obter que y do vértice é igual a menos o valor de delta, que é 25. Deixa eu anotar aqui, só subir um pouquinho a minha tela. 25, né? Dividido pelo quádruplo do valor de A. 4 vezes o valor de A, que é menos 2. Bom, vou ajustar aqui só para não ficar dessa forma, né? Assim a gente vai ter o 25 em cima, dividido por 4 vezes menos 2. Vamos ver o que vai dar o nosso resultado aqui. Embaixo, no denominador, nós estamos multiplicando 4 pelo menos 2. Isso vai ficar menos 8. Então, olha que interessante. Nós temos aqui, ó, y do vértice
é igual a menos 25 dividido por menos 8. E assim eu posso operar esse negativo no numerador com o negativo do denominador, ficando o valor positivo. Então, nós teremos 25 oitavos positivo. Y do vértice é igual a 25 oitavos. Esse aqui é o valor da segunda coordenada e que, portanto, ela irá compor, vamos anotar aqui então, o vértice. O vértice ele tem coordenadas aqui, como nós acabamos de descobrir, menos 1/4, então menos 1/4 e 25 sobre 8. Essa é a resposta do item B. Agora no item C, também, do mesmo modo, eu vou calcular o valor do x de vértice e do y de vértice. Primeiro eu preciso coletar os coeficientes dessa equação. Então, observe que aqui nós temos que o A ele é igual a 1. Então, A, vou colocar a cor preta, A igual a 1. O coeficiente B, observe que ele é igual a 0. E o coeficiente C é igual a menos 9. Substituindo-se, então, primeiro para o cálculo do x do vértice é igual a 0, dividido pelo dobro do valor de A, ou seja, o dobro de 1. Ora, mas 0 dividido por qualquer número vai sempre ser igual a 0. Logo aqui nós concluímos que o x do vértice é igual a 0. Esse aqui é o valor da primeira coordenada do vértice. Agora, passando para o cálculo da segunda coordenada, eu preciso descobrir primeiro o valor de delta. Então, vamos fazer aqui, delta é igual a b ao quadrado, ou seja, 0 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é 9 negativo. Tá? Essa potência aqui resulta em 0. 0 ao quadrado aqui é 0, nós vamos cancelar, obviamente. E aqui, negativo vezes negativo positivo, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 9 é igual a 36. Passando então para o cálculo da ordenada do vértice, eu vou fazer a ordenada do vértice, o y do vértice, é igual a menos o valor de delta. O valor de delta aqui, ele deu menos 36, né? Desculpa, é 36 positivo. Só consertar aqui, é 36 positivo. Dividindo aqui pelo quádruplo do valor de A, ou seja, 4 vezes 1. Tá? 4 vezes 1. Assim, eu tenho que y do vértice é igual a menos 36. 4 vezes 1, a gente sabe que é igual a 4. E ali, dividindo-se, então, o menos 36 por 4, nós encontramos 9 negativo. Então, aqui é menos 9. E assim, consequentemente, a gente tem as coordenadas do vértice. Portanto, o vértice ele tem as coordenadas x igual a 0 e y igual a menos 9. Bom, agora a gente vai passar para o exercício número 17, também da lista 5, que diz assim: um goleiro chuta uma bola cuja trajetória descreve a parábola y é igual a menos 4x ao quadrado mais 24x. Isso aqui é uma função do segundo grau e a gente sabe que função de segundo grau tem gráfico no formato de uma parábola, onde que x e y são medidas em metros. Nessas condições, a altura máxima em metros atingida pela bola é... E ali a gente tem as alternativas lá na lista. Tá?
O que eu posso observar? O desenho da trajetória que essa bola percorre depois que ela foi chutada pelo jogador é de uma parábola. Essa parábola ela tem concavidade voltada para baixo conforme esse desenho que aparece, mas não só por conta disso. Observe que aqui na equação dessa parábola, dessa função polinomial do segundo grau, o coeficiente a ele é negativo, então a gente sabe que a concavidade ela é de fato voltada para baixo. E que esse ponto aqui, esse ponto máximo que a bola atinge, é o vértice da parábola, que também será o ponto de máximo dela. Então aqui, ó, nós temos um ponto de máximo. O que o exercício quer saber é a altura máxima que essa bola atinge depois que ela foi chutada, ou seja, ele quer saber essa distância aqui, que nós estamos chamando de altura máxima. Altura máxima. Mas essa altura máxima, ela coincide com o valor do y do vértice. Basta você observar a coordenada aqui do y do vértice e ali a gente obtém essa conclusão, que a altura máxima que a bola atinge coincide com o valor do y do vértice, justamente porque o vértice ele é um ponto de máxima. Então basta que a gente calcule o valor do y do vértice. Professor, vai precisar do x do vértice? Para esse exercício você não precisa. Então basta que a gente faça o cálculo do y do vértice, que esse será o valor de altura máxima atingida pela bola. Tudo bem? Então, vamos começar aqui coletando os coeficientes. Primeiro eu preciso do valor de A. O valor de A na nossa função ele é igual a menos 4. O valor de B ele é igual a 24 positivo. E o valor de C é igual a zero. Tá aí. Os valores de A, de B e de C. Assim, nós precisamos agora calcular o delta. Lembrando que a fórmula do delta é essa aqui, ó. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Isso aqui implica que o valor de delta ele é igual a 24 ao quadrado menos 4 vezes o valor de A, que é 4 negativo, vezes o valor de C, que é zero. Tá aí. Assim, a gente sabe que essa parte aqui, ela cancela, né? Justamente porque há aqui um fator igual a zero, então toda essa multiplicação aqui resulta em zero. E 24 elevado ao quadrado, 24 elevado ao quadrado é igual a 576. Eu vou aproveitar esse valor do delta para poder determinar agora o y do vértice. E ali esse y do vértice nós sabemos que é justamente a altura máxima. Então a altura máxima atingida pela bola é igual ao valor do y do vértice, sendo que o y do vértice, por sua vez, ele é calculado da seguinte maneira: menos o valor de delta dividido pelo quádruplo do valor de A. Substituindo-se, então, nós vamos obter que a altura máxima atingida pela bola é igual a menos o delta, que é 576, então 576 dividido pelo quádruplo do A, que é menos 4. Continuando o nosso cálculo, então, nós vamos ter aqui no numerador 576 negativo, então 576 negativo, dividido por 16 negativo. Isso aqui resulta em 16. Opa, deixa eu fazer a divisão certinho, né? Estou errando aqui. 36. 36
Lembrando que então a unidade de medida ela é metros. Essa aqui então é a resposta do nosso exercício, a altura máxima atingida pela bola. Agora o exercício número 18, que diz assim: uma indústria produz mensalmente X lotes de um produto. O valor mensal resultante da venda deste produto é V de x igual a 3x ao quadrado menos 12x. E o custo mensal da produção é dado por C de x é igual a 5x ao quadrado menos 40x menos 40. Sabendo que o lucro é obtido pela diferença entre o valor resultante das vendas e o custo da produção, então o número de lotes mensais que essa indústria deve vender para obter o lucro máximo é igual a... Vou te ajudar a interpretar esse exercício. Esse exercício ele fala sobre lucro. Uma pessoa que vende um determinado produto, ela tem um valor que é pago por custo desse produto, custo de produção desse produto. E ali ela vai vender e o que ela ganhar além do custo é chamado de lucro. Tá? Então o lucro ele é calculado assim, para eu determinar o lucro, que nesse nosso caso é um lucro que depende de x, eu tenho que fazer o valor de venda menos o valor de compra. Isso aqui é uma equação muito simples e muito lógica. Uma pessoa que vende um determinado produto, o lucro que ela obtém é a diferença entre a venda, o valor de venda e o valor de custo. Então vamos determinar aqui a função do segundo grau que representa o lucro que essa pessoa obtém. Assim vamos ficar com o lucro em função de x é igual. A função que representa as vendas, ela é dada aqui por 3x ao quadrado menos 12x. Então, 3x ao quadrado menos 12x. Essa primeira função aqui representa, como eu falei para vocês, as vendas que essa pessoa realizou. E eu vou subtrair com a função que representa o custo que ela obteve. E é essa outra função que nós temos ali, ó, a função c de x. C de x ela é dada por quê? Pelo quê? Né? 5x ao quadrado, vou anotar aqui, ó, 5x ao quadrado menos 40x menos 40. Essa aqui, então, é a função que representa o custo de produção que essa pessoa ela tem que pagar, tá? Vamos lá, então. A função que vai representar o lucro em função de x, ela é igual. Eu vou fazer aqui uma eliminação de parênteses para esse segunda parcela que nós temos aqui, né? Esse segundo valor que nós temos aqui, esse segundo polinômio. Assim sendo, eu fico com 3x ao quadrado menos 12x, eu vou conservar o meu primeiro polinômio. Uma vez que existe um sinal negativo precedendo esse parênteses, ele vai multiplicar com todos os sinais internos a esse parêntese. E o efeito disso é só a troca de sinal dos valores, dos termos que estão internos ao parênteses. Ou seja, o 5x ao quadrado, que é positivo, ele vai trocar e virar negativo. Então, nós temos menos 5x ao quadrado. Ó, o menos 40x, a gente troca o sinal dele, fica mais 40x. E o menos 40 a gente também troca o sinal dele, fica mais 40. Só para reforçar o que foi feito aqui, negativo vezes positivo é negativo, negativo vezes negativo é positivo, e negativo vezes negativo é positivo. Vou juntar aqui os termos que são semelhantes. Então, L de x é igual. Eu posso juntar aqui, observe, o
3x ao quadrado, posso juntar ele com menos 5x ao quadrado, que são dois termos semelhantes. E assim nós ficamos com menos 2x ao quadrado. Menos 2x ao quadrado. O termo menos 12x, ele pode ser operado com mais 40x. E aqui nós obtemos 28x. Mais 28x. Né? 40, se a gente tira 10, vai dar 30. Se a gente tira 2, 28. E descemos ali o mais 40, que foi um termo que não operou com ninguém. Ele ficou sozinho, não tem nenhum outro termo semelhante a ele, e a gente só faz uma conservação. Vou voltar lá no comando da minha questão, para ficar bem claro o que ele está pedindo. Ele está pedindo para a gente o número de lotes mensais. Esse número de lotes mensais, ele é representado pelo x. Aqui, ó, x. Tá? Então, a informação que eu preciso calcular é o x. Mas olha que interessante. Esse x, que representa o número de lotes que essa pessoa vai vender, tem que ser o x responsável para que a gente obtenha o lucro máximo. Então, ele é o x do vértice. Né? Uma vez que nós estamos trabalhando com um problema de máximo, o x do vértice vai ser o x que corresponde ali ao máximo para y. Então, vamos determinar o x do vértice aqui. Vou coletar os coeficientes. Coeficiente A é igual a menos 2. O coeficiente B é igual a 28. E o coeficiente C é igual a 40. Lembrando, então, que a fórmula para determinar o x do vértice ela é dada por menos B dividido por 2A. Pelo dobro de A. E assim, nas substituições que nós fizermos, nós encontraremos aqui x do vértice é igual a menos 28 dividido, então, pelo dobro de menos 2, que é o valor de A. Isso implica que x do vértice é igual a menos 28 dividido por menos 4. Fazendo aqui uma operação entre esse negativo de cima com o negativo de baixo, nós ficamos com positivo, e 28 dividido para 4 é igual a 7. X do vértice é igual a 7. E ali a gente tem que a alternativa correta é a alternativa D. Ele pediu para a gente só a quantidade de lotes que devem ser vendidos para obtenção de lucro máximo. Ele não pediu o valor do lucro máximo, mas você obviamente poderia obter sim o lucro máximo fazendo aqui o cálculo do y do vértice que iria te dar esse valor que você procura. Tudo bem? Pessoal, a gente termina a nossa aula aqui e até a próxima.